Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse Jesus: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. O evangelho de hoje marca diretamente o tipo de traição que fez Judas com Nosso Senhor e o preço que ele combinou com os fariseus. E isso é importante porque 30 moedas de prata era um bom dinheiro, mas honestamente não era tanto. O que nos leva a desconfiar de que talvez Judas não estava vendendo Jesus por dinheiro, mas assim o fazia por alguma outra razão. A amizade, possivelmente, com os fariseus, com o qual poderia conversar e compactuar de certas ideias deles, ou mesmo de não compactuar de fato e não compreender de fato a divindade de Cristo. Mas, ainda assim, convém meditar um pouco nesse evangelho, não tanto quanto a traição de Judas, que já se falou bastante nessa semana, mas sobre uma terceira coisa que se fala muito pouco hoje em dia, que é algo chamado sujeição diabólica. Existe algo muito mais sério do que as vexações diabólicas, a obsessão diabólica, até mesmo a possessão diabólica. É como que a vexação é quando há uma ação do demônio no corpo de alguém, uma enfermidade, alguma dor física. A obsessão é quando é uma ação diabólica na imaginação, então a pessoa vê coisas, imagina coisas. A possessão é quando assume o corpo. Só que todas essas coisas são ações externas do demônio, porque ele é capaz de agir no corpo, na imaginação, é capaz de tirar a pessoa de consciência enquanto está em alguma coisa assim em crise, mas são coisas que são externas, são coisas que não comprometem a salvação eterna de alguém. Uma pessoa, por estar possuída ou por ter uma dor que tem origem espiritual, diabólica, não vai para o inferno por causa disso. As pessoas vão para o inferno por causa de pecado, não por causa disso. Por isso, é uma perturbação que incomoda, mas que não condena. É diferente de um quarto tipo de poder que o mal pode ter sobre alguém, que é o que nós chamamos de sujeição diabólica. Que não é aquela pessoa que serve ao mal acidentalmente, é alguém que optou por seguir o mal. E isso pode acontecer ou quando alguém de fato faz uma consagração consciente, intelectual e consciente e livre, uma escolha livre pelo demônio, que é possível que alguém assim o faça, mas também aqueles que optam por uma vida de mentira, uma vida baseada na mentira por causa da mentira. E é um pouco isso que a gente encontra aqui em Judas Iscariotes nesse texto.
30 moedas de prata, como nós sabemos, não era tanto. Inclusive para vender um amigo Deus, 30 moedas de prata não é nada. Vale pena lembrar que se ele tivesse precisando de dinheiro, seria melhor ter pedido para Maria de Lázaro, que parecia ter bastante, ou para tantas outras personagens da Sagrada Escritura que eram amigas de Jesus, que tinham dinheiro. Se ele continuasse como ladrão da bolsa, já teria muito mais do que as 30 moedas de prata. Só que essas 30 moedas de prata, elas eram a medida que o profeta avaliava, inclusive, que no livro do profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, cita o salário que o povo avaliou o trabalho do profeta, ou avaliou o próprio Deus. É um texto que falava sobre pastores, pessoas que cuidavam do povo, e quando avaliou o salário de quem fazia isso, de quem poderia matar e abandonar Deus, era 30 moedas de prata. Isso é muito curioso, porque ele aceitou o preço de uma profecia que nem falava uma coisa muito boa, hein? Mas aceitou esse salário. Isso não é somente o caso de alguém que é atormentado pelo demônio, como a gente ouve em outros evangelhos. Parece que o demônio entrou em Judas, né? Não é que o demônio entrou em Judas externamente, como se fosse na carne, ou se fosse na imaginação. Entrou na vontade. Entrou na vontade de querer entrar no sistema de pensamento daqueles que queriam matar Jesus. Entrou na inteligência com a qual ele passou a querer fazer as coisas ao modo daqueles que queriam perseguir Jesus. Mesmo indo comer a Páscoa, mesmo tendo a capacidade de perguntar a Cristo com toda disfarçatez: Mestre, serei eu? Quando ele anuncia a traição, pois então já era claro que Jesus sabia que haveria um traidor. Ele sabia. E nisso existe um dado mais curioso. Essa disfarçatez, que é fingir, esse fingimento, isso tem um caráter, às vezes, diabólico. E é bom a gente não ultrapassar, não confundir o pecado que uma pessoa tem com uma vida de mentira, né? A consagração feita à mentira é um tipo de poder de Satanás sobre alguém. Por quê? Porque o demônio é o pai da mentira. Então, quando alguém respira mentira o tempo todo, que precisa ficar mentindo o tempo todo, e não refiro-me a mentiras pequenas, falo de mentiras, como disse, de vida dupla, como sendo duas pessoas diferentes, como parecendo santo, mas no fundo é outra coisa. É disso que estamos falando. Esse tipo de mentira faz com que não o corpo fique entregue ao demônio, mas a própria alma fique. E é desse modo que ele consegue perguntar a Nosso Senhor, bem diante dele, na última ceia: serei eu? Sabendo que era. Sabendo que era, com toda clareza, ele fala com a boca aquilo que a mente não pensa. Isso é mentira. É usar a boca para dizer palavras sábias, enquanto a mente deseja coisas estultas, coisas tontas. E é nisso que a gente consegue entender a distinção entre São Pedro e Judas Iscariotes. Foram dois pecados, um traiu, o outro negou, só que é bem distinto um do outro. Porque São Pedro, ele fingiu que não era de Cristo para se livrar de um problema físico, um problema temporal, como nós falamos, uma perseguição que ele teria. Mas ele teve que fingir que não era de Cristo, porque até a voz de São Pedro manifestava que ele era de Cristo. Tanto era que quando aquela senhora apareceu falando: você é de Cristo, olha, você fala como ele, você é galileu também, é claro que você é cristão. Foi difícil São Pedro conseguir disfarçar que não era de Cristo, porque a voz dele manifestava, o modo dele de andar manifestava, o modo de ser dele respirava Cristo, a fé cristã. Inclusive, aquela pessoa só não percebeu na mesma hora porque não conhecia tanto assim. Mas de verdade, é como se, quando os sinais que a funcionária do sumo sacerdote analisava,
eram os sinais, assim, olha, você fala que nem ele, você anda que nem ele, eu tenho certeza que você estava lá. E ela está falando isso por quê? Porque São Pedro respirava a fé católica. Ele era quase era a segunda natureza dele. Que é o contrário de Judas. No caso de Judas, é o contrário. Ele não fingia ser um pagão, não fingia ser somente judeu para não parecer católico e fugir de um problema. É como se ele fingisse que ele era católico. Ele fingia que era cristão. Ele fingia que amava o mestre, fingia que acreditava na divindade. É fingir que é, quando no fundo não é. É o contrário, né? São Pedro teve que fingir que não era católico, teve que fingir que não era cristão. Mas Judas não, ele fingia que era. E isso é o pior das coisas, porque isso é viver uma vida de mentira, e é assim que a pessoa consagra a mente, a alma toda ao demônio. E é isso que acontece. A traição começou quando assumiu a mentira como estilo de vida, quando assumiu a mentira como modo de ser. E depois disso, quando alguém assume esse tipo de coisa como modo de ser, se sujeita tão terrivelmente ao pai da mentira, as consequências ultrapassam nossas forças. Porque a mentira, e pior ainda o seu pai, é muito mais forte, mais inteligente e mais esperto, e é capaz inclusive de enganar uma pessoa que parecia muito inteligente com uma coisa torpe, 30 moedas de prata para vender Deus. E no fim das contas, quando logo depois que terminou de concluir, ele se arrepende. E ao invés do arrependimento levar à perfeição ou à volta, ele se mata. É assim que o demônio faz, quando a gente não está disposto a destruir os amálgamas da mentira no nosso coração. Peçamos ao Senhor Jesus Cristo que nessa Semana Santa possamos destruir definitivamente todo tipo de marca da mentira e das mentiras, aquelas profundas, para que a graça de Cristo habite em nós. Amém.